E aí, pessoal, vamos agora adentrar no tema jornada de trabalho, que a gente teve aí algumas alterações significativas com a reforma trabalhista, tá bom? Vamos falar, gente. Aqui, inicialmente, a gente vai falar da jornada padrão, ok? Que foi a que a gente teve grande alteração com a reforma trabalhista. E aí vamos dar uma revisadinha no tema para a gente introduzir essas alterações e ficar bem claro para vocês. Olha, o que acontece? A gente tem lá o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, que estabelece que a jornada é de 8 horas, limite, não é isso? E a carga semanal é de 44 horas. Carga semanal de 44 horas. E aí vem a Constituição e fala assim: permitida a compensação de horários. Então, gente, nós temos aqui a situação na Constituição que o limite diário é de 8 horas, a carga semanal é de 44 e é permitida a compensação de horários. Essa questão aqui de ser permitida a compensação de horários é que dá abertura para as hipóteses de compensação de jornada que nós vamos ter e que nós vamos aprender aqui nesse bloco de jornada, tá bom? Aí é o seguinte, gente, quando eu falo de jornada limite, vocês sabem que quando há extrapolação da jornada limite, e aqui a gente está falando de jornada padrão, a extrapolação, por exemplo, do limite de 8 horas, nós temos que ter o pagamento de hora extra acrescido do adicional de 50%. Isso é disposição constitucional. E aí, quando a gente fala de hora extra, é de extrema importância a gente saber as disposições sobre intervalo intrajornada. E é importante eu ter essa noção da questão do intervalo intrajornada, por quê? Porque o intervalo intrajornada, que é aquele intervalo para descanso e alimentação, ele não integra a jornada do empregado. O que quer dizer isso, Isa? Quer dizer que eu, empregador, só pago pelo período em que você está trabalhando. Quer dizer que para você ver se o empregado ele tem direito a horas extras, você sempre deve diminuir o intervalo intrajornada, ok? E aí, o artigo 71, ele traz para a gente que o empregado que trabalha até 4 horas, ele não tem direito a intervalo intrajornada nenhum, ou seja, ele não tem direito a intervalo para descanso e alimentação. O empregado que trabalha de 4 a 6 horas, ele vai ter direito ao intervalo de 15 minutos. E o empregado que trabalha mais de 6 horas, ele vai ter direito ao intervalo mínimo de 1 hora e o intervalo máximo de 2 horas, salvo acordo ou convenção coletiva. Então, quem trabalha até 4 horas, nenhum intervalo. De 4 a 6, 15 minutos. E quem trabalha mais 6 horas, mínimo 1 hora, máximo 2, salvo acordo ou convenção coletiva. E aí, gente, que vem a grande sacada aqui da nossa reforma trabalhista, que é essa questão do empregado que trabalha mais de 6 horas. Então, vamos colocar aqui, ó, de novo, para ficar bem claro, o intervalo intrajornada. Quem trabalha até 4 horas não tem direito a intervalo nenhum. Quem trabalha de 4 a 6 tem direito a um intervalo de 15 minutos. E quem trabalha mais de 6 horas, o artigo 71 da CLT, ele estabelece que o empregado tem direito ao mínimo de 1 hora, máximo de 2 horas, salvo acordo ou convenção coletiva. Salvo acordo ou convenção coletiva. Então, vamos entender isso daqui primeiro, o artigo 71, que aí depois que a gente entender o artigo 71, vai ficar mais claro a gente entender qual foi a introdução que a reforma trouxe para a gente. Olha, quem trabalha mais 6 horas tem que ter o mínimo de 1 hora.
máximo 2, e a CLT, isso aqui é a disposição da CLT, lá no artigo 71, estabelecia que eu poderia aumentar o intervalo de 2 horas por acordo ou convenção coletiva. E esse acordo ou convenção coletiva aqui, eu tenho que entender que eu poderia aumentar as 2 horas por acordo individual, por acordo coletivo e por convenção coletiva. Então, presta atenção. Essa é a disposição do artigo 71, que ainda está vigente, que não houve alteração em razão da reforma. Quem trabalha mais 6 horas, mínimo 1. Máximo de 2. Ah, mas eu posso dar 3, eu posso dar 4, eu posso dar 5? Posso, desde que exista acordo individual, acordo coletivo, convenção coletiva. Estão me acompanhando? Aí, o que acontecia? Esse mínimo de 1 hora aqui, esse mínimo de 1 hora de intervalo, ele, antes da reforma, ele não poderia ser diminuído por acordo ou convenção coletiva. Antes da reforma, nunca eu poderia diminuir o intervalo de 1 hora por acordo ou convenção coletiva. Então, antes da reforma, eu nunca poderia diminuir o intervalo de 1 hora por acordo ou convenção coletiva. E por que eu não poderia diminuir por acordo ou convenção coletiva? Pelo simples fato de que intervalo intrajornada, ele tem a finalidade de descanso e alimentação, então ele é norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador. Então, a fundamentação por antes da reforma, eu nunca poder diminuir o intervalo mínimo de 1 hora, por acordo ou convenção coletiva, a justificativa é que o intervalo intrajornada é uma norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador. E quando eu falo de norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador, eu tenho que essa norma é uma norma indisponível, é um direito indisponível. Então, antes da reforma, nem se eu... Ah, não, mas eu, empregado, concordei. Eu, empregado... Ó, o sindicato veio aqui, diminuiu o intervalo de 1 hora. Era nulo essa redução do intervalo de 1 hora por acordo ou convenção coletiva. Por quê? Porque o intervalo intrajornada era considerado norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador. E isso é direito indisponível. Se é direito indisponível, eu, empregado, não posso abrir mão, e muito menos o sindicato abrir mão de um direito que ninguém pode dispor. Então, antes da reforma, a única possibilidade que eu teria de intervalo menor que 1 hora, a única exceção que eu poderia ter de intervalo menor que 1 hora era a exceção do artigo 71, parágrafo 3º. E eu vou apagar só essa coisa do máximo aqui, porque a gente está falando agora só do mínimo aqui, não é isso? Então, antes, a única exceção que eu tinha de poder ter um empregado que trabalha mais de 6 horas com intervalo menor que 1 hora seria a exceção do artigo 71, parágrafo 3º, que é o quê? Reúne 3 requisitos cumulativos. A empresa tinha que ter refeitório, mas tinha que ter autorização do Ministério do Trabalho, mais... Autorização do Ministério, mais inexistência de habitual extrapolação de jornada. Então, quando eu tivesse esses 3 requisitos cumulativos, eu poderia ter um intervalo menor que 1 hora. Mas antes, eu falei que essa redução do intervalo de 1 hora era por acordo ou convenção? Não, porque eu falei que antes nunca
Nunca poderia ter redução de intervalo de 1 hora por acordo ou convenção coletiva, porque é direito indisponível. A única exceção que existia era com a acumulação desses 3 requisitos. Empresa ter refeitório, autorização do Ministério do Trabalho e inexistência de habitual extrapolação de jornada. Estão acompanhando? Isso antes da reforma. Aí o que aconteceu? Veio a reforma trabalhista e falou assim, não, peraí. Pode sim ter redução do intervalo de 1 hora por acordo ou convenção coletiva. Então, olha o que aconteceu. Veio a reforma, então isso era antes, aí veio a reforma e falou assim, pode ter redução do intervalo, então pode ser menor que 1 hora, sim, por acordo coletivo ou convenção coletiva, e essa redução pode ser no limite, até o limite de 30 minutos. Estão acompanhando? Veio a reforma e falou assim, peraí, pode sim, por acordo coletivo e convenção coletiva, não pode individual, eu posso ter a redução do intervalo de 1 hora, sim, mas no limite de até 30 minutos. Então, agora, com a reforma, permanece a hipótese da exceção do 71, parágrafo 3º, mas agora eu tenho essa nova exceção. Com a reforma trabalhista, eu tenho agora 2 situações em que o empregado que trabalha mais de 6 horas vai poder ter um intervalo menor que 1 hora. Quais são essas exceções? A do 71, parágrafo 3º, que já existia antes da reforma, que é com a acumulação de 3 requisitos, a empresa ter refeitório, ser autorizada pelo Ministério do Trabalho, inexistência de habitual extrapolação de jornada, que é a inexistência de habitual horas extras, não é isso, gente? E aí veio com a reforma essa nova hipótese de redução do intervalo de 1 hora. O intervalo vai poder ser menor que 1 hora, se houver acordo coletivo ou convenção coletiva nesse sentido, sendo que o limite vai ser de 30 minutos. Mas espera aí, ficou uma coisa estranha. Eu não falei com vocês que a razão de antes nunca poder ter acordo ou convenção coletiva que diminuísse o intervalo mínimo de 1 hora, não é porque eu falei que o intervalo intrajornada é uma norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador? E aí eu não falei que quando a norma é de saúde, segurança e higiene do trabalhador, ele é um direito indisponível? Então, ninguém pode abrir mão, eu não posso abrir mão, vocês não podem abrir mão, o sindicato não pode abrir mão pela gente. E aí, gente, tá vendo que ficou uma incongruência? Como assim vem a reforma trabalhista e fala que vai diminuir por acordo ou convenção coletiva, sendo que é um direito indisponível? Mas aí, claro que os nossos legisladores não iam deixar essa ponta solta, não é mesmo, gente? O que veio o legislador e falou? Olha, duração de jornada, intervalo intrajornada, não é norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador. Tá vendo como eu resolvo o problema fácil? Gente, não é bom quando a gente tem um poder de escrever uma coisa e conseguir um resultado? Porque foi isso que o legislador fez. Ele quis diminuir, quis falar assim, claro que pode ter diminuição de intervalo de no mínimo 1 hora. Só que ele esbarrou ali no entrave, ele esbarrou no problema de que intervalo intrajornada é norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador, direito indisponível. Como, então, que o legislador está falando que o sindicato, porque acordo coletivo e convenção coletiva pressupõe a existência do sindicato, como que ele está falando que o sindicato pode diminuir até o limite de 30 minutos? Veio o legislador e resolveu, mas espera aí. O sindicato pode abrir mão porque o intervalo intrajornada e qualquer norma relacionada à duração de jornada, duração de trabalho,
não é norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador. Não é direito indisponível. E aí, ele conseguiu deixar válida essa questão da redução do intervalo. Ficou claro para vocês, gente? Então, agora com a reforma trabalhista, para quem trabalha mais de 6 horas, o mínimo de intervalo de 1 hora vai poder ser diminuído. Na hipótese do 71, parágrafo 3º, que já existia antes, então 71, parágrafo 3º é de antes e permanece na reforma. E agora nós temos uma nova situação, que é a redução por acordo ou convenção coletiva, respeitado o mínimo de 30 minutos. Vem comigo lá para o slide para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha lá. Redução de intervalo, artigo 611, azão da CLT. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os incisos 3 e 6 do caput do artigo 8º, o que é esse observado, gente? É que com a presença do sindicato, né? As prerrogativas do sindicato permanecem com a reforma. Tem prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre, vem aqui comigo, esse artigo 611, azão, é o que tanto a gente escuta falar, que é o legislado sobre... legislado. É o negociado sobre o legislado. Quer dizer que agora o que é negociado entre as partes, ele vale mais do que a legislação. Quer dizer que se houver negociação, e aí respeitadas as prerrogativas do sindicato, 611 azão deixa isso claro, quando demonstra, aponta para o artigo 8º da Constituição, o negociado ele vai prevalecer sobre o legislado. O negociado entre as partes, né, que não valia no direito do trabalho, valia lá na área civil, é o que predomina. Agora, no direito do trabalho, o negociado, ele prevalece sobre o legislado. Aí ele falou, tem prevalência sobre a lei, vamos lá ver o que ele falou, volta para o slide. Quando dispuserem sobre intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Quer dizer que eu posso, sim, diminuir o intervalo mínimo de 1 hora. Só que eu tenho que respeitar o limite de 30 minutos. Aí, eu falei com vocês, olha aqui, gente. Quando o legislador, ele trouxe isso, falando que eu posso diminuir o intervalo intrajornada, ele, esbarrou na questão de que intervalo intrajornada é norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador. E aí, em tese, não poderia ser negociado. Por que não poderia ser negociado? Porque é direito indisponível. Veio o legislador e resolveu esse entrave que ele teve. Vamos lá olhar comigo? Artigo 611, Bzão da CLT. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são considerados como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. Então, gente, agora, quando eu posso sim reduzir o intervalo por acordo ou convenção coletiva, respeitado o limite de 30 minutos, e não tem essa bobagem de que intervalo intrajornada é norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador. Estou falando bobagem ironicamente, né, gente? Veio o legislador e resolveu o probleminha que ele estava em conseguir reduzir esse intervalo aí, mínimo de 1 hora. E aí, gente, o que acontece? A grande discussão que a gente tem aí sobre essa redução do intervalo é justamente por se tratar de norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador. E é uma coisa de extrema importância, porque, gente, esse intervalo, quando ele é diminuído de 1 hora, ele não permite que o empregado, ele recomponha a capacidade laborativa dele, tá? Então, a gente tem um grande problema aí, nem precisa ser a longo prazo, tá? A médio e curto prazo, que o empregado sofra em razão dessa redução que agora é permitida, tá bom? Tá claro para vocês o que aconteceu aí? Agora pode sim. Isa, então quer dizer que agora o empregado trabalha mais de 6 horas para mim, eu posso, por acordo com convenção coletiva, diminuir esse intervalo de 1 hora para até 30 minutos. Pode diminuir para 40 minutos, 45, no limite de 30 minutos, tá ok?
E aí vamos para mais uma inovação relacionada à redução de intervalo que a gente teve com a reforma. Presta atenção. Então, a gente falou que quem trabalha de 4 a 6 horas tem direito a um intervalo de 15 minutos. Quem trabalha mais de 6 horas, mínimo de 1 hora, e o máximo, eu nem vou colocar aqui porque eu não vou falar dele, tá? Mínimo 1 hora, máximo 2. Aí, o que que acontece, gente? Quando o empregador, ele descumpre esse intervalo mínimo disposto pela lei, de 15 minutos, mínimo de 1 hora, ele sofre uma penalidade. Então, todas as vezes que o empregador descumpre o mínimo do intervalo, ele vai sofrer uma penalidade, ok? Essa penalidade que já existia antes da reforma, que é da hora extra ficta. Essa penalidade que já existia antes da reforma, que é da hora extra ficta, ela está lá no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. O que que acontece? Antes da reforma, a gente tinha aqui a situação que a penalidade seria o mínimo que deveria ter sido concedido. Então, a penalidade da hora extra ficta antes da reforma era o mínimo que deveria ter sido concedido, mais o adicional de 50% e reflexos. Essa era a penalidade. Então, por exemplo, antes da reforma, se o cara trabalhava mais de 6 horas, eu tinha que dar para ele um intervalo mínimo de 1 hora. Se eu dei um intervalo de 45 minutos, eu dei menos que 1 hora, não é isso? Aí eu ia ter que pagar o mínimo. Qual que é o mínimo que eu deveria ter dado? Não é 1 hora? Então, a penalidade do empregador seria o pagamento de 1 hora extra ficta, mais 50% e reflexos. E por que que essa penalidade gerava reflexos? Ela gerava reflexos porque essa penalidade, ela tinha natureza salarial. Inclusive, era o entendimento da súmula 437, inciso 3 do TST. Ela gerava reflexos nas outras parcelas. Então, se eu tinha que dar um mínimo de 1 hora e dava 40 minutos, eu tinha que pagar 1 hora. Se eu dava 45 minutos, eu tinha que pagar 1 hora. Se eu dava 55 minutos, eu tinha que pagar 1 hora. A penalidade era sempre o mínimo que eu deveria ter dado, mais 50% e reflexo. Agora, com a reforma, nós temos que a penalidade vai ser o tempo suprimido, olha a alteração aqui, vai ser o tempo suprimido, mais acrescido do adicional de 50%. Não é mais o mínimo que eu deveria ter concedido a penalidade. É só o que eu suprimi mais 50%. Então, se você tinha que ter dado 1 hora e deu 45 minutos, quanto que você suprimiu do mínimo? 15 minutos, não foi? Então, a penalidade vão ser 15 minutos extras fictos mais 50%. E não tem reflexos mais. A reforma retirou de forma expressa a natureza salarial da hora extra ficta. Essa súmula 437 com a reforma não tem mais aplicação, tá ok? Então, é o tempo suprimido mais 50% sem reflexos, porque a penalidade agora não tem mais natureza salarial. Vocês entenderam, gente? Então, agora com a reforma, eu tinha que ter dado no mínimo 1 hora. Dei 30 minutos,
vou ter que pagar o que eu suprimi, que são 30 minutos. Dei 40 minutos, o que eu suprimi foram 20 minutos. Então, vou pagar 20 minutos extras fictos, mais 50% e sem reflexos, porque a hora extra ficta agora por expressa previsão. Legal. Tem natureza indenizatória. Vamos ver comigo como que ficou o 71, parágrafo 4º da CLT. Vamos lá para o slide. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínima para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, não gera reflexo, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, agora, gente, a penalidade, ela tem por expressa previsão natureza indenizatória. Ficou claro isso para você, gente? Ficou, não ficou? Vamos aqui continuando. Então, a súmula 437, ela caiu, tá bom, gente? A gente não tem mais aí essa súmula 437. Agora, passando para mais um ponto aí, a gente tem a questão da compensação de horários. Lembra que eu falei com vocês que lá na Constituição está escrito que o limite é de 8 horas da jornada, 44 horas carga semanal, permitida compensação de horários? Então, o que acontece? Nós temos a situação aqui em que é possível que o empregado extrapole a jornada limite de 8 horas, sem que o empregador precise pagar horas extras. Então, essa compensação de horários que a Constituição traz, nada mais é que a possibilidade do empregado extrapolar a jornada de 8 horas, ou seja, eu, empregado, vou trabalhar mais do limite estabelecido pela Constituição, mas eu vou ser compensada desse trabalho a mais. São as hipóteses de compensação de horários. E aí, gente, a compensação de horários, vamos colocar aqui. Quando eu falo de compensação de horários, coloque isso na sua cabeça. Automaticamente tem que vir 4 espécies na sua cabeça. Falei de compensação de horários, são 4 espécies, que são elas: compensação de jornada, banco de horas, jornada 12 por 36 e semana espanhola. Então, quando eu falo de compensação de horários, automaticamente tem que vir 4 espécies na sua cabeça: compensação de jornada, banco de horas, jornada 12 por 36 e semana espanhola. São as situações em que o empregado ele pode trabalhar acima das 8 horas, limite, mas ele vai ser compensado por isso. Então, o empregador não vai pagar as horas extras que extrapolarem o limite, ok? E aí eu falo 8 horas como um exemplo, tá, gente? Mas se o empregado é um bancário, por exemplo, a jornada dele a gente sabe que é reduzida de 6 horas. Aplica compensação de horários do mesmo jeito. Quer dizer que o empregado bancário pode trabalhar mais de 6 horas, mas ele vai ser compensado daquele trabalho que ele fez a mais. Tá bom? Ok. Aí, só que a gente tem que entender que eu vou ter que saber os requisitos que são necessários para que essa compensação de horário seja válida. Porque, presta atenção, se a Constituição ela deu a possibilidade do empregador fazer você trabalhar acima do limite sem pagar hora extra, eu tenho que cumprir algumas determinações, alguns requisitos. Não é isso, gente? E aí, isso teve alteração com a reforma. Eu volto para falar sobre isso com vocês no próximo bloco.